Hoje a gente vai desvendar uma peça-chave do direito, algo que afeta a vida de todo mundo, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta, o tal do ato administrativo. Para começar, vamos pensar numa situação bem comum e que, convenhamos, ninguém gosta: levar uma multa de trânsito. Essa experiência, por mais chata que seja, é o ponto de partida perfeito para a gente entender um conceito jurídico super importante. Pois é, se isso já aconteceu, saiba que essa multa é um exemplo clássico, um exemplo perfeito do que a gente vai explorar hoje, o ato administrativo. Beleza, então? Mas afinal, o que é um ato administrativo? Vamos mergulhar nesse conceito. Olha só o que diz um grande nome do direito, Hélio Lopes Meireles. A palavra-chave aqui é unilateral, ou seja, é uma decisão que vem de um lado só. A administração pública não pergunta se alguém concorda, ela simplesmente decide e impõe. Aí vem outra gigante, a Maria Silvia Di Pietro, e adiciona duas coisas importantíssimas. Primeiro, esses atos têm efeitos imediatos. Aconteceu, já está valendo. Segundo, tudo isso acontece sob as regras do direito público, que é diferente das regras de um contrato entre duas pessoas, por exemplo. E para fechar essa trinca de mestres, Celso Antônio Bandeira de Mello expande a ideia. Ele diz que não é só o Estado que faz isso. Quem age em nome do Estado também pode. Pensa na empresa que cuida da energia elétrica ou a que administra uma rodovia pedagiada. Elas também podem praticar atos administrativos. E aqui fica claríssima a grande diferença. De um lado, o ato administrativo é unilateral. É uma imposição. A multa de trânsito chega e pronto. Do outro lado, um contrato qualquer, tipo de aluguel, é bilateral. As duas partes precisam concordar, assinar, estar de acordo com as cláusulas. Ok, então juntando tudo isso que esses juristas falaram, a gente consegue montar uma espécie de checklist. Quais são as características essenciais de um ato administrativo? Então, resumindo, aqui está o DNA do ato administrativo. É uma declaração de vontade de um lado só, que vem do Estado ou de quem o represente, está debaixo do guarda-chuva do direito público e seus efeitos são para já. Mas olha que importante o último ponto. Ele pode ser revisto pela justiça. Isso é fundamental, né? Define o poder, mas também coloca um limite. Vamos voltar para a nossa multa. A vontade unilateral é isso. O agente de trânsito aplica a multa e pronto. A opinião do motorista não entra na equação naquele momento. A decisão é do Estado e ponto final. E os efeitos são imediatos. A partir do momento em que a multa é emitida, a dívida já existe, a pontuação na carteira já está lá, pendente, a consequência é instantânea, isso mostra a força desse tipo de ato. Agora um ponto crucial, que é um verdadeiro pilar da democracia. Esse poder todo não é absoluto. Se a multa foi injusta, se teve algum erro, é possível recorrer à justiça. O judiciário está aí para fiscalizar e garantir que tudo foi feito dentro da lei. Certo. Mas quem é que pode de fato praticar esses atos? Bom, a lista é grande. Começa com os servidores públicos, claro. Seja na administração direta, pensa nos ministérios, secretarias, ou na indireta, como autarquias tipo INSS. Mas não para por aí. Entidades privadas agindo em nome do Estado também entram na lista. E olha que interessante, até o Legislativo e o Judiciário praticam atos administrativos. Quando eles fazem um concurso, nomeiam um servidor, isso é função administrativa. Que tal a gente testar o que vimos até agora? Vamos ver alguns casos práticos inspirados em questões de concurso, para ver se o conceito ficou claro. Primeira situação: um órgão público aluga salas de uma escola particular. Pergunta: esse contrato de aluguel é um ato administrativo? Vale pensar bem naquelas características, principalmente na história da vontade de ser unilateral ou bilateral. A resposta é não, não é. E o motivo é simples. Um aluguel é um contrato, e todo contrato exige um acordo entre as duas partes. É bilateral. O órgão público e a escola tiveram que sentar, negociar e concordar. Foge totalmente da ideia de imposição unilateral do ato administrativo. Vamos para a próxima. E as empresas privadas, tipo as concessionárias de rodovias ou de energia? Elas podem emitir atos administrativos? Vale lembrar do que o Celso Antônio Bandeira de Mello falou. Corretíssimo, podem sim. Quando uma empresa privada recebe do Estado a tarefa de prestar um serviço público, ela age como se fosse o próprio Estado em certas situações. Então, uma multa aplicada por uma concessionária de rodovia, por exemplo, é um ato administrativo. É o poder do Estado sendo exercido por delegação. Último teste. E quando o Congresso ou um tribunal, por exemplo, está fazendo algo administrativo, como gerenciar seus funcionários?
As regras são as mesmas do direito administrativo que se aplicam ao executivo? Sim, com certeza. E esse é um ponto fundamental. O que importa não é quem está agindo, mas sim o que está sendo feito. Se a função é administrativa, as regras do direito administrativo vão ser aplicadas. A regra segue a função, não o órgão. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, o ato administrativo é isso aí. É o Estado, ou quem o represente, declarando sua vontade de forma unilateral, debaixo das regras do direito público, com efeito imediato e, claro, sempre com a possibilidade de ser revisado pela Justiça. É o poder do Estado em ação no nosso cotidiano. E entender isso tudo nos leva a uma pergunta essencial, que está sempre em debate. Onde exatamente termina o poder do Estado e onde começam os direitos de cada cidadão? Compreender o que é um ato administrativo é o primeiro passo para responder a essa questão. Afinal, é ele que desenha essa fronteira.